Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema do capítulo de número 74 se chama Mãos Limpas. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo escolhido por Emmanuel pertence aos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Duda, qual que é a reflexão de Emmanuel que ele faz hoje para nós? Bom, André, hoje Emmanuel vai falar sobre esse versículo e ele traz um ponto muito importante. O Evangelho não diz que Paulo fazia maravilhas, mas sim que por intermédio dele, Deus operava as maravilhas. Uma pequena mudança que muda completamente o sentido da frase. Então, o mesmo pode ser feito por qualquer um que tiver as suas mãos limpas. Emmanuel está dizendo aqui que isso não foi exclusivo do apóstolo. Muitos acreditam que Paulo herdou de um privilégio que foi concedido por Deus. Mas Emmanuel está trazendo aqui hoje, nessa reflexão, a seguinte questão. Devemos pensar quanto custou a Paulo a limpeza de suas mãos. Ele recorda aqui alguns poucos pontos da vida de Paulo e seus sacrifícios. Ele foi um rabino famoso em Jerusalém. Ele tinha altos cargos. Mas para que as suas mãos fossem limpas e pudessem ser usadas, ele sofreu muitas humilhações. Ele fez muitos sacrifícios pelo bem do próximo. Ele ensinou o Evangelho sobre as mais lamentáveis circunstâncias, por meio de pedrada, chicotada, foi zombado. E junto com todo esse trabalho, ele ainda manteve o seu ofício de tecelão. Ele trabalhou até a velhice do corpo, o Emmanuel no caso aqui. Então, o apóstolo hoje está nos mostrando, primeiro essa atitude, Emmanuel, que você lembra aqui, que apesar do seu largo trabalho, ele conseguiu fazer uma bela e abençoada propagação do cristianismo. Emmanuel, hoje nesse capítulo, está nos chamando a enxergar o trabalho de Paulo, todos os implicantes, reconhecer o esforço dele, a dedicação dele para exercer essa função. Não apenas enxergarmos em Paulo como um ser que foi santificado, dotado de privilégio. Muito pelo contrário, Paulo teve um trabalho duro mesmo, de muito esforço e de muito sacrifício. André, poderia lembrar para nós aí a história um pouco de Paulo aqui hoje? O interessante é que Emmanuel coloca a seguinte questão, que você disse: quanto custou a Paulo a limpeza de suas mãos? E se ele teve que limpar, é porque as mãos dele estavam sujas. E o que tinha sujado as mãos de Paulo? Na época ele era Saulo, e ele era um doutor da lei que ele queria que todas as pessoas cumprissem as leis de Moisés, as revelações que Deus passou para Moisés, São 613 revelações, se não me engano, que eram leis da época que as pessoas tinham que seguir. E aí, ele, nessa ânsia de achar que ele estava fazendo o correto, que ele estava defendendo o que Moisés pregou, ele começou a perseguir os discípulos de Jesus, as pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus. Lembrando que Paulo, ele não teve contato direto presencialmente com Jesus, certo? Foi depois que Jesus foi crucificado. Então ele perseguia essas pessoas e condenava essas pessoas. Alguns eram apedrejados, assim como ocorreu com Estevão,
outros eram presos, enfim, sofriam muitas coisas nas mãos dele. E aí, um certo dia, Paulo vai até a cidade de Damasco, perseguindo Ananias, e quando ele chega na entrada da cidade de Damasco, Jesus aparece para ele em espírito e pergunta para ele por que ele estava perseguindo. E aí ele cai em si, ele percebe o que ele estava fazendo e ele fica cego. E aí Jesus aparece para Ananias e diz que um tal Saulo de Tarso iria procurá-lo e que ele teria que tirar essa cegueira de Paulo. E aí Ananias fala assim, mas ele está querendo me matar, você quer que eu vou curar esse homem que quer me matar, que está nos perseguindo, que tanto mal nos causou? E aí Jesus diz assim para Ananias, que ele é um vaso escolhido. E aí eu queria trazer esse fato de Jesus chamar Paulo de vaso escolhido. Porque um vaso, para você poder fazer um vaso, você tem que pegar a argila, aí você pega ela, a massa, né? Sova ela como se fosse um pão, assim, aperta muito para tirar todo o ar, para não ficar comprometida, e vai apertando. Depois você coloca ela num torno para você ir modelando. Então aquela argila ela vai girando e com as duas mãos você vai dando forma a ela. E depois de tudo isso, você leva até o fogo, né, para o vaso secar e ele manter aquela forma, ele ficar fortalecido naquela forma para ele não desmanchar. E aí o que acontece? Quando Saulo aceita e compreende os ensinamentos de Jesus, ele passa por todo esse processo, né, dessa sova, que então ele fica 3 anos no deserto e trabalhando, e ele convive, depois que ele volta do deserto, com muitas críticas, porque aqueles que eram os seus companheiros de ideais, que defendiam as leis de Moisés, eles começam a enxergar ele como um traidor, porque ele mudou de lado. Então, eles queriam prendê-lo, diziam que ele era um mentiroso, que ele estava demente, que ele estava louco, né? E, só que também, ele se converteu para Jesus, mas como ele perseguia antes, os discípulos de Jesus não ia ter confiança nele, porque, como é que vira assim do nada? Ele nos perseguia, queria nos matar, agora como que nós vamos confiar nele? Então ele ficou nesse meio do caminho aí, né, digamos assim, sendo moldado pelos dois lados, um lado que queria prendê-lo, o outro que queria fugir dele, porque o perdão é uma coisa muito complicada, tem muitas dificuldades para você efetuar o perdão, né? E Paulo, por ter mandado apedrejar Estevão, que era uma referência para os discípulos ali, da maneira como ele vivia e pregava o evangelho, então tinha muita desconfiança do lado dos discípulos de Jesus perante Paulo. E aí Paulo, em todo esse processo, em toda essa convivência, em toda essa, como se diz, nessa transformação, para ele se transformar num vaso, que Jesus disse lá atrás que ele seria um vaso escolhido, ele passa finalmente pelo o fogo ali para poder fortalecê-lo, que é o fogo das provas, de ele buscar até o pai dele, para o pai dele poder ajudar, porque ele estava passando necessidade, e o pai dele dizer assim para ele, ou você escolhe esse carpinteiro que você está dizendo que segue, ou você escolhe o seu pai. E ele responde assim para o pai dele, mas todos nós precisamos de Jesus. E o pai dele deserda ele, fala que não vai ajudar e deixa ele com dificuldade, não auxilia ele. Então, sim, ele passou por várias provas, ele foi preso, ele foi picado por cobra, ele naufragou num navio, tudo quanto é dificuldade ele teve, né? E tudo isso fez com que ele se tornasse cada vez mais preparado, né? Para
trazer a mensagem de Jesus. Então, Paulo foi um vaso que foi moldado por Jesus para poder saciar, para poder matar a nossa sede de Deus com as suas cartas que ele espalhou para todas aquelas comunidades que tinham dúvidas a respeito de como proceder diante das dificuldades. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Do André, eu tirei o trecho, diz assim: considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos, né? Então, para propagar o Evangelho, estamos dizendo aqui que é preciso que as nossas mãos sejam limpas, sejam mãos honestas, que carreguem consigo valores. Caso contrário, o que vai receber mais atenção será aquilo que está fazendo de errado, aquilo que é pernicioso. E isso vai prevalecer divino. E o que é necessário é que nossa atitude resplandeça Jesus acima de qualquer ato, mesmo que um ato sutil nosso. Será, então, a nossa busca por um aperfeiçoamento e seguirmos Jesus que vai nos colocar numa posição de propagação, então, das maravilhas de Deus. Então, Emmanuel hoje nos traz, né, chama muita atenção para pensarmos, né, as mudanças necessárias, esse olhar que temos para Paulo, né, tem que ser um olhar de muita admiração por todo esse esforço, né, o André citou aqui inúmeras formas, né, de sacrifício que Paulo passou, não é fácil, as provas vêm para todo mundo, né, veio para Paulo que foi um grande vaso aí das mãos de Deus, então quem somos nós, não é mesmo? Então que a gente consiga perseverar as nossas provas e sempre com as nossas mãos limpas, cheias dos valores, né, que Jesus nos ensinou. Então, eu espero vocês na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo, que também é sobre Paulo. Ele se chama assim, Na Casa de César. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Ele diz assim: todos os santos os saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. Então, semana que vem, vamos refletir a respeito desse versículo, ver o que Emmanuel vai trazer para nós de ensinamento. Espero que a semana de vocês seja uma semana abençoada, de muito trabalho, de muito resplandecer de Jesus na nossa vida. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Linares. Até sábado que vem. Até sábado que vem a todos, e que assim seja.